este podcast sobre combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, causa social da Vibra, a maior distribuidora de combustíveis e lubrificantes do Brasil, em parceria com o Estúdio Folha, o ateliê de conteúdo patrocinado da Folha de São Paulo. Eu sou a Kátia Militello, jornalista, e hoje o nosso assunto é bem delicado e urgente, porque o total de casos não para de crescer. A exploração sexual de crianças e adolescentes é um tema que precisa ser discutido e enfrentado, porque os dados são alarmantes. A cada hora, eu disse hora, 6 crianças ou adolescentes, a maioria meninas, são vítimas de violência sexual no Brasil, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Mas esse número deve ser muito maior, porque apenas 8,5% dos casos são denunciados. E de todos os casos de estupro no Brasil, 79% são cometidos contra crianças e adolescentes. Desses, quase 62% afetam menores de 13 anos e 86% as meninas. A maioria dos casos acontece dentro de casa e mais de 70% são praticados por familiares ou pessoas que a criança conhece. As denúncias de violência sexual de crianças e adolescentes tiveram um aumento de 16,4% em 2022, o último dado disponível. E outro levantamento, desta vez da Polícia Rodoviária Federal, aponta a existência de 9.745 pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais brasileiras. E desses pontos, cerca de 3.400 são postos de combustíveis. E para conscientizar sobre a necessidade de prevenção e enfrentamento a esse problema, a Vibra se uniu a diversas entidades e lançou a campanha Exploração Sexual Zero, uma causa que vai mobilizar todo o seu ecossistema. E para conversar sobre esse assunto tão urgente, nós convidamos para este podcast a Clarissa Sadoc, que é vice-presidente da Vibra, responsável pelas áreas de energia renovável e ESG. Bem-vinda, Clarissa. Obrigada, Kátia. É um prazer estar aqui com você. E a Eva Cristina Dengler, superintendente de Programas e Relações Empresariais da Childhood Brasil, uma organização que atua na prevenção e no enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Super bem-vinda, Eva. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Clarissa. Muito obrigada por esse convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Então, Eva, para começar essa nossa conversa, eu vou te pedir para contextualizar o problema, né? O Brasil, como eu disse, tem dados alarmantes de violência sexual contra crianças e adolescentes. Esse é um problema que atinge todas as regiões do país e classes sociais? E qual que é, na sua opinião, o desafio número 1 para enfrentar essa realidade? Kátia, a violência sexual contra crianças e adolescentes, ela é um problema multicausal, né? Ele realmente tem vários fatores que levam a essa situação. É um problema que não tem classe social, né? Ele atinge todas as classes sociais. E aí a gente precisa também olhar para a questão da diferenciação que existe aí dentro da violência sexual para o abuso sexual e para a exploração sexual. O abuso sexual é quando uma pessoa adulta ou uma pessoa mais velha busca uma criança ou um adolescente para se satisfazer sexualmente. Normalmente isso é praticado, como você já trouxe nos dados, né, por alguém muito próximo dessa criança, alguém que tem uma relação de conhecimento muito grande com essa criança, que consegue usar esse poder assimétrico de convencer esta criança a praticar este ato, né? E a criança, por sua vez, conhecendo essa pessoa, confiando nessa pessoa, entendendo, como foi falado aqui, que a maioria dos casos são intrafamiliares, são pessoas da própria família, ela não sabe que isso é uma violência, ela não sabe que ela está sendo vítima, né? E ela acaba cedendo para essa situação abusiva. E acontece aí a situação do que a gente fala na maioria dos casos, que é o pacto do silêncio. Por conta desse pacto do silêncio, o abuso sexual contribui enormemente para a subnotificação desses casos. As famílias não vão levar
esse caso avante. Nós não vamos saber que isso está acontecendo, mesmo quando há uma revelação na família, ou o caso é revelado, a família decide manter isso fechado, né? Não publicar, não trazer isso para um sistema de denúncia, e a gente acaba tendo uma situação ainda mais grave, que é a não responsabilização do adulto que praticou isso e a criança ou o adolescente envolvidos assumindo para si mesmos que eles são culpados disso que aconteceu. Porque já que ninguém falou nada, já que ninguém vai fazer nada contra esse adulto, então provavelmente a culpa é minha, né? Esse é o sentimento que fica para essa criança que vive aí um trauma muito grande e que tem uma dificuldade enorme de superar isso. Então a gente tem muitos casos hoje que as pessoas levam muitos anos para revelar uma situação abusiva, principalmente quando ela é intrafamiliar, e trazer isso para uma realidade. E a exploração sexual, ao contrário do abuso, é a compra de um programa sexual com uma criança, com um adolescente. A preocupação que a Vibra traz, né, com esse trabalho que ela está realizando conosco e com todos os parceiros, é sobre esse momento de colocar a criança numa situação comercial, né, uma situação de venda, aonde essa criança é oferecida, então, em vários locais, entre eles, né, estradas do Brasil, para pessoas que estão trafegando, e entre os locais nas estradas, a presença, obviamente, dos postos de combustível, como já foi mencionado por você aqui. Qual é o desafio maior? Né? Se a gente pensar em termos de causa, a gente está pensando aqui numa população que está desinformada sobre essa questão, apesar de ela ser um assunto urgentíssimo, a gente percebe que as pessoas não compreendem a violência sexual contra crianças e adolescentes, tanto o abuso quanto a exploração, como um problema grave, né? Então, nosso primeiro ponto é a informação de qualidade, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, também por meio de um podcast como esse. O segundo ponto é mobilizar pessoas para falar sobre isso, em todos os níveis, né? Seja no nível de governo, seja no nível de setor privado, seja no nível da sociedade civil, tanto organizada como em geral a população, nós precisamos falar sobre esse assunto. E o terceiro ponto é, presenciando situações de risco, fazer uma denúncia, para que a gente não tenha esse indicador de que apenas 8,5% dos casos estão chegando nas delegacias de polícia. E Clarissa, a Vibra está comprometida, né, com o enfrentamento e a exploração sexual, né, de crianças e adolescentes. E lançou recentemente a campanha Exploração Sexual Zero. O que está sendo feito, né? Quais são as ações que a empresa desenvolveu para mobilizar a sociedade e o seu ecossistema para enfrentar esse problema? Obrigada, Kátia. Bom, a atuação da Vibra está baseada em 3 principais pilares. O primeiro que é o projetos sociais de proteção de crianças e adolescentes. Um segundo pilar são projetos de inclusão das famílias, para que a gente traga aí a inclusão produtiva dessas famílias. E um terceiro, que é o engajamento da sociedade. Esse é um assunto que ele está invisível. Ele é um assunto muito grave, mas que, ao mesmo tempo, ninguém fala dele, né? A gente acabou de ouvir a Eva passando informações super importantes, mas que é difícil a gente ouvir sobre esse assunto. É um assunto até que, às vezes, causa um desconforto. Então, a gente quer usar o nosso ecossistema para colocar luz, para impulsionar essa mudança. A gente quer utilizar a nossa capilaridade. A gente está aí em todos os estados do Brasil, em mais de 1.800 municípios, e a gente vai utilizar esse nosso tamanho, essa nossa capilaridade, para levar informação. Então, você vai ouvir muito a Vibra se pronunciando, pedindo para que as pessoas denunciem, né? Que aumente o volume de denúncias. A gente falou aqui de 8% só de denúncias, quer dizer, tem muita coisa escondida, né? Então, a gente vai reforçar muito o pedido de denuncie. E você não precisa ter certeza que aconteceu, basta suspeitar para você ligar para o Disque 100 e que essa denúncia, então, possa ser avaliada e buscada pelos órgãos competentes. E Eva, conta para a gente como a Childhood surgiu e como vocês atuam para prevenir e enfrentar a violência sexual contra crianças e adolescentes. A Childhood é uma organização da sociedade civil que nasceu há 25 anos atrás,
pela vontade pessoal da rainha Silvia da Suécia em enfrentar esse problema. Ela teve a visão de que, já naquela época, né, ainda era mais escondida essa situação da violência sexual contra crianças e adolescentes no mundo. E ela entendeu que a voz dela, como uma rainha, como uma chefe de Estado, como uma pessoa de influência global, que ela poderia trazer uma luz para esse tema. Então, a gente nasce com esse propósito, né, lá atrás. E aqui no Brasil, especificamente, a gente começou a desenvolver, por meio de pesquisas, um modelo de atuação que prevê esse movimento que a gente chama de movimento intersetorial. A ideia é que, como é um problema sistêmico, como é um problema estrutural no Brasil, a gente precisa enfrentar ele com múltiplos atores unidos nesse movimento. Então, a gente tem uma área de atuação forte com o setor privado, que é a mobilização de empresas em torno dessa questão. A gente tem uma atuação muito intensa nas políticas públicas brasileiras, nas 3 esferas, federal, estadual e municipal, tanto do ponto de vista de elaboração de políticas e aprovação, né, seja no Congresso, seja na Assembleia Legislativa Estadual, seja nas câmaras de vereadores municipais, e também a atuação especificamente com a sociedade civil. Movimentar pessoas em torno dessa questão, como a própria Clarissa trouxe aqui, é fundamental para nós. E a gente acredita que, por meio das políticas públicas melhor estruturadas, por meio de um movimento intersetorial que consiga, inclusive, impactar a raiz desse problema, né, que começa aí nessa multicausalidade de fatores, né? A gente vai ter que discutir questões de gênero, a gente vai ter que discutir questões de raça, a gente vai ter que falar aqui sobre pobreza, enfrentar a pobreza gerando renda, para que todos esses movimentos que sejam feitos de maneira sistêmica e que seja possível, com esse movimento, a gente mudar a realidade de crianças e adolescentes no Brasil, que hoje são submetidas principalmente a situações de exploração sexual, que são mais que envolvem um arcabouço maior, né, de desafios do que propriamente o abuso, que é uma situação intrafamiliar e que dá para você trabalhar, tem que trabalhar mais diretamente na prevenção, na educação da criança, para a autoproteção. A gente acredita também muito nesse processo de preparação das crianças para não se deixarem levar por situações abusivas. E, Clarissa, a Vibra tem trabalhado com outras entidades e parcerias nessa ação de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes? Sem dúvida, acho que quanto mais organizações a gente tiver unido por essa causa, mais força a causa ganha. Então, a gente se uniu a entidades como a Childhood Brasil, a gente está aqui com a Eva trabalhando há muitos anos, estamos unidos também com o Instituto Liberta, para aprendermos com eles, com a Childhood, com a Liberta, e para a gente ampliar a visibilidade, né, desse tema. E tanto a Childhood quanto a Liberta tem muito conhecimento sobre o tema, então é muito importante para que a gente atue de forma correta. A gente está também atuando com organizações que fazem trabalho local, então em Fortaleza, por exemplo, a gente está unido à organização do Pequeno Nazareno, que faz um trabalho muito bonito de capacitação de adolescentes para incluí-los em programas de menor aprendiz. Então, nós estamos lá apoiando esse projeto. E a gente está só começando. Nosso objetivo é trazer cada vez mais entidades, mais empresas, trazer o governo, porque quanto mais voz, como eu falei, quanto mais voz a gente tiver, mais força a gente ganha, e é assim que a gente mobiliza a sociedade para ter um alcance relevante desse tema. Sem dúvida. E Eva, você explicou, né, a diferença entre abuso e exploração sexual. A exploração sexual se dá em muitos locais, né, em vários locais. Como é que tem que ser feita a mobilização das pessoas para os casos de exploração sexual? Olha, é muito importante essa sua pergunta, né? A exploração sexual, ela se aproveita como a gente quer oferecer um programa sexual para uma pessoa, como um produto, como um serviço, a ideia é essa, de quem oferece, de quem organiza. Em primeiro lugar, a gente sempre vai procurar
espaços em que haja fluxo de pessoas, né, onde haja fluxo de dinheiro para pagar por isso, né, isso é muito importante, e que haja também uma logística de acesso a esses locais. Né? Então, não é um espaço... Havia nas nossas primeiras imaginações, né, de a gente pensava, puxa, a exploração sexual, como é um crime, deve acontecer em lugares remotos, escondidos, para ninguém saber que isso está acontecendo. Né? Porque a gente imagina que ninguém quer expor isso publicamente. Mas é o contrário. Né? Na verdade, a exploração sexual é algo muito visível, precisa estar muito visível, porque justamente ela precisa se oferecer, ela precisa estar à disposição de um suposto cliente. Né? Então, isso acontece tanto em rodovias brasileiras e aí nos mais diversos espaços à beira de rodovia. Né? A gente falou aqui dos postos, mas a gente não pode esquecer os pontos de alimentação, os pontos de hospedagem, os próprios postos de fiscalização em barreiras estaduais que formam filas grandes. Tudo isso são locais onde tem muito trânsito de pessoas e onde é possível se oferecer isso. A gente também encontra isso muito em grandes obras de infraestrutura, principalmente em municípios que têm uma estrutura mais, vamos dizer assim, um índice de desenvolvimento humano não tão grande, e onde você leva um grande contingente de pessoas por um período de tempo definido para aquele local, e aí se estruturam ali serviços, né, de todos os tipos para atender aquela população flutuante, e entre eles os serviços de sexuais, né? E aí faz parte essa questão, lembrando que a gente não está falando de prostituição, porque prostituição no Brasil não é crime, está ali, né, e pode ser oferecida como um serviço, mas o que não pode acontecer é isso estar misturado ou envolvendo crianças e adolescentes. E o turismo, fundamentalmente o turismo de negócios, todo esse contingente de pessoas que trabalha, que está em movimento todos os dias pelo Brasil, são potenciais clientes para a exploração sexual que podem ser abordados em vários locais. E aí a gente já passa para meios de hospedagem, para bares, para restaurantes, para locais que têm eventos corporativos, grandes concentrações de espaços. A Child, inclusive, trabalhou muito no Brasil na época da Copa do Mundo, em que a gente trouxe muita gente de outros países para cá, obviamente, uma grande população masculina. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse grande aglomerado de pessoas que está disponível numa determinada localidade e que é justamente esse o momento em que vai se aproveitar para oferecer um programa sexual com uma criança ou com um adolescente. Clarissa, a Eva falou sobre as rodovias, né? A Vibra é parceira da Child Brasil desde 2019, no programa Na Mão Certa, que de enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias. E a gente viu, né, que o último levantamento do projeto Mapear apontou mais de 9 mil pontos vulneráveis à exploração sexual e 3.400 postos de combustíveis, né, e suas redondezas. Existem ações específicas da Vibra para os postos de combustíveis na campanha? Olha, Kátia, você trouxe dados reais e são dados da Polícia Federal Rodoviária. Isso é uma das poucas entidades que conseguiu montar um banco de dados, né? Então, sem dúvida, nós temos atuação no nosso ecossistema, e isso traz uma das razões que traz a Vibra para acolher essa causa como a sua causa, é esse fato, né? Então, nós estamos aproveitando todas as nossas oportunidades para educar o nosso time, trazer informações e ajudar as pessoas, muitas vezes, que querem, mas não sabem como denunciar. Então, por exemplo, a gente fez uma convenção no começo do ano com revendedores, é o nosso Vende Vibra, que é uma feira de negócios, onde a gente conversou com mais de 5 mil pessoas nesse evento, e tinha um stand que até a Eva estava lá com a gente, educando, ensinando e ajudando as pessoas a saberem como agir e como trabalhar essa situação. Nós temos também um programa de capacitação de frentista, e a gente teve 3.387 funcionários dos postos Petrobras acessando esse nosso módulo para aprender também sobre o tema.
A gente tem um programa também de capacitação dos motoristas, né? Então, as nossas transportadoras que a gente trabalha em parceria, são mais de 10 mil motoristas que estão sendo também capacitados no nosso programa Motorista Destaque. E por aí vai. A gente tem fornecido material de comunicação para os revendedores dos postos Petrobras, para as transportadoras, para os caminhões, para as nossas lojas BR Manias, Centro Automotivos, Lubrax Mais e por aí vai. Então, estamos realmente trabalhando numa campanha para todo o nosso universo, para que a gente mude, para começar aonde a gente está, mas a gente também quer conversar e quer falar com os demais, com as demais pessoas que nos ouvem, né? A gente, por exemplo, está na Stock Car. Então, a gente levou para a Stock Car também esse assunto, levou o nosso selo de exploração sexual zero e com a informação do Disque 100, de Denuncie. Utilizamos, por exemplo, também parceiros nossos que colocaram banner na Ponte Rio-Niterói. Então, você chegava na Praça do Pedágio, nesse final de semana, tinha também informações sobre essa situação da exploração, os números, e também sugerindo Denuncie, vá ao Disque 100. Então, estamos utilizando aí toda a nossa oportunidade, todos os nossos parceiros de negócio também para multiplicar essa corrente do bem. Que legal, muito interessante. E Eva, esse levantamento da Polícia Rodoviária Federal, né, ao qual a Clarissa se referiu, ele é disponibilizado para a Child Brasil, né? Esses pontos, eles vêm crescendo? Como é que é a distribuição desses locais vulneráveis pelo país, né? Há regiões com mais incidência, menos incidência? Como é que estão esses números mais globais? Kátia, o projeto Mapear com a Polícia Rodoviária Federal é uma iniciativa que a Child e a Polícia Rodoviária Federal construíram em 2009, né? A gente construiu aí durante 2 anos uma metodologia para mapeamento desses pontos que a gente considera vulneráveis. É muito importante reforçar, e a Polícia Rodoviária gosta muito de falar disso, nós não estamos falando de pontos que estão ocorrendo situações de exploração sexual, isso é muito importante ressaltar, mas a ideia foi criar já que não existem dados no Brasil sobre esse problema, como a gente falou tanto aqui já, como é tão subnotificado isso, a ideia era ter uma forma da gente poder atuar de maneira inteligente, né, enfrentando essa questão. É uma ferramenta, na verdade, de inteligência da própria polícia, né, pensada para ela num primeiro momento, que era como ela iria começar a atuar preventivamente em tudo que está à beira de rodovia, para poder mudar a realidade desses locais. Então, a gente definiu 4 critérios, né, o critério do ponto crítico, do ponto de alto risco, médio risco e baixo risco. Então, a primeira coisa que acontece quando um policial mapeia um ponto, ele vai responder uma série de questões que são padronizadas, ele não pensa qual é o nível de risco do lugar, ele só responde a um questionário e o próprio sistema, a própria metodologia criada vai classificar esse ponto. E a partir do momento que o Brasil está cada vez melhor mapeado, então, a cada biênio, a cada 2 anos, ela repete esse mapeamento. A gente vem acompanhando um crescimento desses pontos mapeados à beira de rodovia. A primeira impressão que dá, cresceram o número de pontos vulneráveis. Não. Na verdade, a gente está conseguindo cada vez mais, com a PRF, um mapeamento mais refinado de tudo que existe à beira da rodovia. A equipe está cada vez melhor treinada, as áreas de operações estão cada vez melhor preparadas e estão conseguindo mapear tudo, absolutamente tudo que tem à beira de rodovia. Então, ano a ano, a gente tem mais locais sendo identificados. E a gente também sabe, pelo relato da própria polícia, que a cada biênio, quando eles voltam para os trechos de rodovia, mais comércios abriram, mais estabelecimentos foram criados naqueles 2 anos. Então, obviamente, esses novos estabelecimentos também terão que ser mapeados, né? Então, existe sempre um crescimento desse número. Mas uma coisa que foi muito importante, né, desde 2009 até hoje, a gente tem conseguido que a polícia faça um trabalho em cima do que ela mapeia. Então, se a gente pegar todos os pontos críticos mapeados ano a ano e todos os pontos de alto risco, e a polícia faz durante o ano várias atuações nesses locais,
para o que a gente chama de ações de repressão, mas também ações educativas, com os donos desses estabelecimentos, falando sobre os riscos que existem naquele lugar, para que as características daquele local que estavam dando vulnerabilidade para aquele lugar ser crítico, sejam trabalhadas pelo dono do estabelecimento. E isso tem modificado significativamente, no contexto geral, o número de pontos críticos, que lá atrás era uma média de quase 25% do total, e hoje a gente só tem 6,5% do total depois de 14 anos de trabalho. Mesmo tendo cada vez mais pontos, eu tenho cada vez menos pontos críticos percentualmente. Por quê? Porque eles vêm sendo trabalhados pela polícia ao longo do ano. É uma ação de prevenção, é uma ação de educação para os locais, né? E, claro, não vamos esquecer, também há operações noturnas de blitz, com o Conselho Tutelar, com a Polícia Militar junto, com a Polícia Civil junto, para resgate de crianças, né? Não, sem dúvida nenhuma, isso também acontece. Tanto que, ao longo desses 14 anos, a Polícia Rodoviária Federal já resgatou mais de 5 mil crianças desses locais. Então, há uma inteligência, né, para se trabalhar nisso, e há um objetivo, que cada vez a gente tenha menos pontos críticos e menos pontos de alto risco. Atualmente, a média de pontos críticos e de alto risco, se você somar tudo, daqueles 9.745, 26% deles ainda são de um nível de criticidade significativo. Então, a gente ainda tem bastante coisa para trabalhar, mas se você comparar que no primeiro mapeamento de 2019, a gente estava falando de 60% dos lugares serem críticos e de alto risco, a gente mudou muito esse percentual. Então, a polícia tem feito esse trabalho, né? E a Child tem, cada biênio a gente traz coisas novas, a gente usa novas ferramentas, novas análises para melhorar a performance e a redução de risco desses locais. Clarissa, qual que é a importância do engajamento das empresas para prevenir e enfrentar o problema da exploração sexual de crianças e adolescentes, né, como está a Vibra fazendo agora? Olha, Kátia, eu entendo que é nosso papel, que é papel do setor privado mobilizar, engajar a sociedade como um todo em uma causa social. Eu acho que se nós queremos políticas públicas mais eficientes, nós precisamos, para começar, que isso seja de fato uma demanda da sociedade. Então, a Vibra quer ser um agente de mobilização dessa mudança para que a gente possa proteger de fato as crianças e os adolescentes. Então, a gente precisa começar falando para que isso se torne uma demanda da sociedade. E para isso a gente quer usar toda a nossa presença, a gente está presente também em diversos setores, nós temos os clientes também industriais e comerciais, nós estamos em todo o território nacional com os nossos postos de gasolina e a gente quer usar essa nossa posição única para influenciar e para mudar essa situação. Eu pessoalmente acredito muito nessa causa e tenho certeza que juntos nós vamos conseguir mudar esse cenário. Uhum. E Eva, eu vou repetir para você a pergunta que eu fiz para a Clarissa, né? Qual que é a importância do engajamento das empresas nessa causa? Bom, para nós como Childhood, né, desde 2000, desde que a gente existe praticamente, há 20 anos eu diria, a gente tem um foco muito grande no engajamento do setor privado, justamente reforçando o que a Clarissa está trazendo aqui, da importância que as empresas têm na capacidade de levar a informação para as pessoas. Cada empresa é um conjunto enorme de pessoas, né? Sejam colaboradores, sejam terceiros, fornecedores, parceiros, né? Que ela pode levar essa informação em primeiro lugar. Num segundo momento, a capacidade que as empresas têm de alcançar e dar escala para esse movimento, né? Quando elas estão distribuídas aí a nível nacional, a gente tem que pensar na potência de uma empresa em termos de capilaridade, né? Isso é muito importante. Por outro lado, ela tem suas próprias operações, e nas suas próprias operações, ela tem como papel, como responsabilidade, prevenir situações de risco, mitigar riscos do que pode estar eventualmente até facilitando a ocorrência de exploração sexual. Obviamente que numa cadeia de negócios como a da Vibra, que envolve postos de combustível, isso ainda fica mais evidente, mas para qualquer empresa que atua em qualquer setor, certamente há uma conexão e uma possibilidade de trabalhar com esse tema, das mais várias formas, e a gente acredita nesse movimento. A gente sabe que hoje o mundo
está se movimentando para que os direitos humanos sejam implementados independente da capacidade do Estado, né? Isso é uma coisa muito importante para a gente lembrar, as empresas têm esse papel, a discussão de empresas e direitos humanos no Brasil vem ganhando corpo, né, cada vez mais. O próprio movimento ISG, né, que está, no caso da Vibra, sob a liderança da Clarissa, é evidente, né, a gente percebe como as empresas estão buscando essa atuação social também, né, que vai em todos os níveis, e aí trazer a proteção de crianças e adolescentes, discutir direitos de crianças e adolescentes já é uma necessidade, e quanto mais falar da violação deles, né? Promoção de direitos já é uma coisa maravilhosa, agora cuidar da violação é um desafio grande, né? Então acho que a gente tem aí um trabalho que não vai realmente ficar recluso a uma única parceria, né? A gente precisa reforçar esse movimento intersetorial e a influência, né, que a sociedade civil, junto com empresas, pode ter junto aos órgãos de governo, né? Há uma capacidade que a gente tem de incidir para que políticas públicas sejam mais efetivas, sejam mais bem elaboradas, sejam mais bem operadas, é fundamental. O próprio Disque 100, né? A gente está constantemente pressionando esse serviço de ouvidoria nacional a melhorar sua estrutura, a melhorar sua forma de receber as denúncias, ser mais ágil no encaminhamento, ser mais ágil na resposta. A gente tem que estar constantemente ali em cima desse processo para que, de fato, a gente veja uma mudança acontecendo. Como a Clarissa falou, nós como sociedade fazendo essa pressão, né, Clarissa, a gente vai conseguir fazer com que esses serviços, de fato, deem as respostas que a gente precisa, né? Tem um papel do Estado que sempre continuará sendo dele, mas nós precisamos cobrar esse papel, né? Cabe a gente estar aqui fazendo a nossa parte e colocando sobre ele o peso necessário para que ele se movimente e entregue para o cidadão brasileiro, né, a proteção integral que é prometida no Estatuto da Criança e do Adolescente, que ela seja entregue para essas crianças e adolescentes no Brasil de maneira efetiva. A gente não pode fechar os nossos olhos e dizer, tá tudo bem do jeito que está hoje. Não está. Então, a gente tem que continuar cobrando. Nós já falamos aqui que 8,5% dos casos, né, de violência sexual contra crianças e adolescentes são efetivamente denunciados. Mas não custa repetir. Como vocês acham que as pessoas devem ser incentivadas a denunciar? A Eva já falou do Disque 100. Qual que é a melhor forma de tocar as pessoas, Clarissa e Eva, para que elas denunciem mesmo? Nós precisamos fortalecer esse assunto, nós precisamos conscientizar. Então, o objetivo da nossa campanha Exploração Sexual Zero é justamente fortalecer, junto a todos os nossos públicos, né, a conscientização sobre o problema, botar luz, né, deixar de ser invisível como ele vem sendo e incentivar a denúncia. Então, repetir muito, denuncie no Disque 100. Muito legal, Clarissa. Eu acho que é isso. E a Child tem trabalhado muito a nível global, né, sobre uma discussão que a gente chama de tirar o problema da sombra, né? Tirar o problema da escuridão, tirar o problema do silenciamento, da naturalização. No Brasil ainda, por uma questão estrutural e cultural, a gente tem muita naturalização de violências, né? A gente tem uma situação que a sociedade não enxerga todo tipo de situação como violência. A exploração sexual, por ela envolver um comércio, ela não é entendida como uma violência. Então, nós temos que realmente falar muito sobre isso, trazer essa comunicação constante e levar a pessoa a dar credibilidade também aos sistemas de denúncia. Porque uma coisa que a gente percebe no Brasil, né, há uma dificuldade de denúncias de maneira geral, sobre qualquer assunto. Nós não somos uma população que está habituada a denunciar, né? Então, a gente tem que construir uma cultura de denúncia e isso não depende exclusivamente da Child ou da Vibra, não, também depende do próprio governo, que também precisa fazer um esforço maior para trazer a questão de que denunciar é básico, né, para a sua pauta. Então, por isso, a nossa também cada vez maior aproximação com o governo federal, que justamente tem a ouvidoria do Disque 100,
que é um serviço nacional, gratuito, anônimo, mas que ele precisa, de fato, também trazer as respostas que a sociedade está buscando. Super obrigada, Clarissa, super obrigada, Eva, foi muito interessante a nossa conversa, parabéns pelo trabalho de vocês no combate a essa realidade tão triste, né? Que, como vimos, atinge hoje muitos jovens no Brasil. Obrigada, Kátia, obrigada, Eva. É sempre muito bom poder conversar sobre esse assunto e vamos juntos mudar essa situação do nosso país. Clarissa, eu que agradeço. Tem sido uma honra muito grande trabalhar com a Vibra todos os últimos meses, né, que a gente vem alavancando aí uma série de movimentos e trazendo cada vez mais força para esse tema. De fato, o Brasil precisa botar urgência, né? E eu sempre acho que é incrível ter uma empresa como vocês nesse movimento por conta dessa energia que vocês colocam nisso. A energia que vocês colocam não é só no slogan de vocês, não, é uma energia real mesmo. Então é o quanto vocês têm se empenhado nesse movimento e o quanto nós precisamos que mais empresas sigam esse exemplo, né? Mais parceiros sigam esse exemplo e que a gente consiga criar um grande movimento cada vez maior de proteção às crianças e de reivindicar aquilo que para elas é necessário e que depende de nós, que somos os adultos aqui da história, que precisamos falar, temos a voz por eles nesse momento, para trazer à tona as necessidades e, ao mesmo tempo, dar uma direção aí, tanto para o governo, quanto para a própria sociedade civil organizada, dos movimentos que precisam ser feitos para que a gente possa alcançar esse resultado da exploração sexual zero o mais rápido possível. Muito obrigada, Kátia, também por essa oportunidade. Nós conversamos hoje com Clarissa Sadoc, vice-presidente da Vibra nas áreas de energia renovável e ESG, e com Eva Dengler, superintendente da Childhood Brasil, sobre o enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes, um problema grave que, como vimos, atinge hoje muitos jovens. Super obrigada, Eva, Clarissa. Muito obrigada a você que nos ouve e até mais.